Em cada caso a seguir, obtenha graficamente as imagens do objeto AB e escreva suas características. Pessoal, observando a letra A, percebemos que aqui trata-se de um espelho côncavo. A superfície espelhada é a superfície interna. Lembra que esses tracinhos apresentam o lado oposto à superfície espelhada, a parte de trás do espelho. Então esse objeto está dentro do espelho. Esse espelho é um espelho côncavo. Ele está antes do centro, além do centro. A imagem dele ficará nessa região aqui de baixo, mas ela terá características especiais, dadas por aqueles raios de luz particulares que você estudou comigo na aula teórica. Um raio paralelo passa pelo foco. Um raio que entra pelo foco, reflete no espelho, sai paralelo. Observe a resolução do exercício. Objeto AB, queremos então criar a sua imagem. Você vai até o ponto A, que é a extremidade do objeto, traça aquele raio paralelo ao eixo principal, toca o espelho e se reflete passando pelo foco. Então, sobre essa linha, em algum ponto estará a imagem do ponto A. Para determinar qual lugar isso aí acontece, você tem que usar um outro raio de luz. Por exemplo, aquele raio de luz que passa pelo foco, atinge o espelho e se reflete voltando por aqui. Nesse ponto, você tem a imagem do objeto A. Só um comentário, agora eu vi que isso aqui está errado, tá? Essa letra V era para estar no vértice. Peço que vocês desprezem essa letra e concentrem o estudo só na imagem a linha belinha. Essa imagem a linha belinha é real, porque ela faz parte, ela é devida ao cruzamento de dois raios efetivamente refletidos. Ela é menor, o próprio tamanho já diz, e ela é invertida. Aqui você tem A, aqui você tem a imagem de A. Ligando até o eixo principal do espelho, você tem B'. Então, a linha B', o que significa isso? Uma imagem invertida em relação ao objeto. Real, menor, invertida. Temos agora a letra B. Continuamos com o espelho côncavo. A região refletora é a parte interna do espelho. De novo, os tracinhos indicam onde a luz não passa, a parte de trás do espelho. Agora o nosso objeto já está em cima do centro do espelho. Esse objeto aqui terá a sua imagem num local muito particular, numa região muito particular, uma região mais, digamos assim, visível, mais fácil de todos os casos para espelho côncavo, que é essa aqui. Olha só, raio paralelo ao eixo principal, toca o espelho, é refletido passando pelo foco. Então a imagem de A tem que estar em algum lugar dessa região aqui. Para encontrar essa imagem, basta passar um outro raio notável de luz aqui, por exemplo, o raio que passa por A, passa pelo foco e se reflete para cá, paralelo ao espelho. Essa união dos dois nos dá a imagem do ponto A linha. Então, recapitulando, a imagem do ponto A estará exatamente embaixo do ponto B, que também é conhecido como B', formando assim, olha só, uma imagem A'B' real, de mesmo tamanho e invertida em relação ao objeto AB. Letra D. O objeto agora está em cima do foco, sobre o foco, ainda no espelho côncavo, claro. Objeto AB sobre o foco, a resolução aqui é um pouco diferente. Podemos continuar usando o primeiro raio particular que eu ensinei a vocês. Um raio que chega ao espelho paralelo ao eixo principal, se reflete sobre o foco do espelho. Porém, para tentar traçar a imagem do objeto AB, agora é necessário usar um outro raio particular. Um raio notável, que é aquele que toca o espelho no vértice e se reflete de maneira simétrica em relação ao vértice. Se você fizer esse desenho, vai perceber que
os raios refletidos não se cruzam, nem os raios, nem os seus prolongamentos. Ou seja, temos aqui um caso de imagem imprópria, no infinito. O próximo caso, o objeto já se encontra entre o foco e o vértice do espelho côncavo. Esse aqui é um caso bastante particular também, porque esse caso é o que, por exemplo, você pode enxergar ao olhar um espelho de uma ótica. Que você, com espelho de ótica ou espelho até de maquiagem, você fica com uma imagem maior do que o seu próprio rosto. Dá para ver mais detalhe de um óculos, de uma maquiagem, etc. Esse é o caso particular mais interessante para espelho côncavo. Olha só, reta paralela, toca o espelho, volta pelo foco. Raio de luz incidente paralelo, paralelo em relação ao eixo principal, toca o espelho, volta no foco. Outro raio de luz toca o vértice, reflete de maneira simétrica. Esses dois raios refletidos efetivamente não se cruzam no campo das imagens reais, que seria essa região aqui. Eles não se cruzam. Porém, o prolongamento dele, lá fora, cria uma imagem virtual à linha. Traçando na perpendicular até o eixo principal, encontramos aqui a imagem virtual B', ou seja, o objeto extenso AB tem uma imagem virtual maior e direita, a linha B'. Atenção pessoal, toda imagem virtual é direita, para espelho côncavo. Toda imagem direita é virtual, está sempre aqui. Agora um caso de espelho convexo. Região refletora do espelho é a parte de fora. Olha só, esses tracinhos indicam a parte de dentro do espelho, onde não há reflexão da luz. A reflexão ocorre aqui fora. Onde você pode ver isso? Retrovisor lateral de automóvel, bola de árvore de Natal, espelhos de estacionamento, de portaria de edifício, de segurança, etc. Bom, esse tipo de espelho não importa muito a posição do objeto. Ele vai fornecer sempre um tipo único de imagem, que eu vou mostrar para vocês agora qual é. Observem bem, raio de luz paralelo ao eixo principal se reflete em uma direção que aponta para o foco, que passa pelo foco. A direção passa pelo foco, mas o raio de luz refletido não. O raio de luz está aqui. Para você desenhar esse raio de luz, é necessário ligar esse ponto de incidência até o foco e fazer uma linha reta passando pelos dois. Bom, existe também um outro raio de luz que a gente nem usou até agora, mas foi bom essa solução do exercício mostrar esse raio de luz. Um raio de luz que passa na direção que aponta para o centro do espelho, ele se reflete sem desvio. Olha só, toca o espelho e se reflete sem desvio. Essa região aqui, você pode observar que nessa região os raios de luz refletidos não se cruzam, mas prolongando os dois, eles se cruzam no interior do espelho, ou seja, eles se cruzam formando uma imagem virtual. Imagem virtual é aquela que se deve à interseção de prolongamentos de raios de luz. Aqui você tem a imagem de A', na perpendicular abaixo dela, B', e formando a imagem do objeto extenso AB, você tem a imagem A', B', virtual, direita e menor do que o próprio objeto. Toda imagem virtual é direita, ou seja, toda imagem direita é virtual. Exercício número 2. Uma pessoa deseja utilizar um espelho esférico côncavo de raio 50 centímetros como espelho de aumento. Qual deve ser a localização de seu rosto para que a imagem fornecida seja virtual, direita e maior? Pessoal, é o seguinte, imagem virtual já resolve esse exercício. Só tem uma posição que o espelho côncavo, uma região, desculpe, que o espelho côncavo pode fornecer imagem virtual. É quando o objeto se encontra entre o foco e o vértice, exatamente quando ele gera imagens virtuais. Desse jeito, olha só, objeto entre o foco e o vértice,
Raio de luz paralelo ao eixo principal, passando pelo ponto A, voltando no foco. Raio de luz que atinge o vértice, refletindo simetricamente em relação ao vértice. O prolongamento dos dois raios refletidos se encontra aqui atrás, ó, na região das imagens virtuais. A linha, depois você traça perpendicular, B'. Então essa imagem aqui é virtual, direita e maior. Bom, se o raio do espelho é 50 centímetros, a distância focal é metade do raio, 25 centímetros. Então a resposta desse exercício é: o objeto deve se encontrar a uma distância menor que 25 centímetros em relação ao vértice do espelho. Então, observem bem, de V até F, 25 centímetros. Se o objeto estiver em qualquer região aqui dentro, a imagem dele será virtual, maior e direita. Essa é a resposta do exercício. Exercício número 3. Um espelho côncavo possui raio de curvatura igual a 0,8 metros. Um objeto perpendicular ao eixo principal dista 0,6 metros do espelho. Nessas condições, letra A, faça a construção geométrica da imagem. Letra B, indique a natureza da imagem. É muito importante você fazer um diagrama com as cotas, com os números 0,8, 0,4, 0,6. Vou mostrar aqui como isso aí poderia ser feito. Olha só, pessoal, do centro do espelho até o vértice, essa distância chama-se raio, seria 0,8 metros. Metade dela, distância focal. Então, olha só, esse objeto ele está a 0,60 metros do espelho, do vértice do espelho. Então, ele está na região entre o centro e o foco. Fazendo isso, você já consegue resolver o exercício, marcando corretamente essa posição. Observe bem, de C até V, 80 centímetros, 0,8 metros. De F até V, 0,4 metros. Do objeto até o vértice, 0,6 metros. O objeto está aqui. Nessa posição, você traça um raio paralelo ao eixo principal, que se reflete passando pelo foco. Outro raio que passa pelo foco e se reflete numa direção paralela ao eixo principal. O cruzamento efetivo desses dois raios aqui, os raios refletidos, te dão a imagem desse ponto. Esse ponto tem a imagem aqui. Portanto, essa imagem do objeto é real, maior e invertida. Toda imagem real é invertida. Essa é a ideia. Exercício número 4. Em um farol de automóvel, dois espelhos esféricos côncavos são utilizados para se obter um feixe de luz paralelo a partir de uma fonte aproximadamente pontual. O espelho principal E1 tem 16 centímetros de raio. O espelho auxiliar E2 tem 2 centímetros de raio. Para que o feixe produzido seja efetivamente paralelo, as distâncias da fonte S aos vértices M e N dos espelhos devem ser iguais, respectivamente a... Aqui temos um desenho, um diagrama que representa a situação descrita. Uma fonte de luz chamada S pelo exercício, um determinado ponto, ela emite raios que se refletem em E2 e depois vão para o espelho E1. Então, a interpretação disso passa por você recordar os raios de luz notáveis em espelhos côncavos. Aqui são dois espelhos côncavos. Existe um raio de luz que, ao passar pelo centro de um determinado espelho côncavo, não sofre desvio. Então, olha só, em relação a E2, você observa que esse raio e esse raio passam por um ponto em relação a E2, tocam E2 e voltam passando no mesmo ponto. Então, esse ponto aqui, ele é o centro de curvatura do espelho E2. Do espelho E2, ele é o centro de curvatura. Então, ele está a uma distância de 2 centímetros de E2. Olha só, 2 centímetros.
Bom, em relação a E1, esse ponto aqui já não é o centro de curvatura. Esse ponto é o foco de E1. Por quê? Porque existe uma propriedade que diz o seguinte: todo raio que passa pelo foco de um determinado espelho se reflete paralelamente ao eixo principal. Então, o mesmo raio toca E2, volta passando pelo centro de curvatura de E2, que também é o foco de E1. E depois é refletido para o ambiente de maneira paralela, com a luz bem concentrada, e esse sistema óptico fica bem eficiente. Bom, o diagrama correto é esse aqui, olha só. A distância SM é a distância focal do espelho E1, ou seja, o ponto S, onde está a fonte de luz, é o foco do espelho E1. A distância focal é metade do raio de curvatura, ou seja, essa distância SM é 16 centímetros dado do exercício dividido por 2, 8 centímetros. SM, então, são 8 centímetros. SN já é mais fácil, como eu falei anteriormente, é exatamente o raio do segundo espelho, pois S se configura como o centro do espelho E2. Resposta letra D. Exercício número 5. Na figura estão representados um objeto AB e sua imagem A'B', conjugada por um espelho esférico. A reta R representa o eixo principal do espelho. Letra A. Qual é a natureza do espelho? Pessoal, temos que lembrar agora teorias sobre espelhos, principalmente espelhos côncavos. Espelhos côncavos são os únicos espelhos que invertem a imagem. Portanto, esse espelho aqui, que será representado em algum lugar da solução desse exercício, é um espelho côncavo. Isso basta nós observarmos aqui que a imagem A'B' está invertida em relação ao objeto AB. Então é interessante esse exercício. Ele já deu a imagem e não deu o espelho. Então você tem que lembrar bastante da teoria que diz o seguinte: olha só, o espelho côncavo fornece a imagem real, maior e invertida. Letra B. Localize o espelho e assinale seus elementos: foco, vértice e centro de curvatura. E esse nós temos que pensar um pouco, e vamos pensar fazendo o desenho. Tem várias soluções, tá? Vamos tentar entender uma das soluções aqui. Olha só, existe um raio de luz que, passando pelo objeto e pela sua imagem sem desvio, ele determina o centro do espelho. Você poderia perguntar, mas por quê? Existe uma propriedade que diz o seguinte: todo raio de luz que passa pelo centro do espelho, toca o espelho, retorna pelo próprio centro do espelho sem desvio. Esse raio de luz, ele deve conter, se ele for utilizado para produzir uma imagem, ele deve conter a extremidade A do objeto AB e a sua imagem A', ou seja, ligando A até A', essa reta passa necessariamente pelo centro do espelho. Já temos então como determinar o centro do espelho. O que falta para nós agora é determinar o vértice. Lembre-se, olha só, eu usei 2 pontos para apoiar a minha reta, né? Toda reta, para ser definida, deve passar por 2 pontos. No caso aqui, ponto A e a linha. Determinei o centro, onde ela intercepta o eixo principal do espelho. Mas existe também uma outra maneira para você resolver, por exemplo, a região onde está o vértice desse espelho. É o seguinte, vamos ver se você lembra. Existe um raio de luz que, ao passar pelo ponto A, tocar o vértice do espelho, ele retorna sem desvio. Ou seja, existe uma região do espaço onde esse raio de luz sairá, que eu ainda não sei a princípio, e passará por aqui determinando o ponto A'. Bom, essa região chama-se vértice. E como determinar esse vértice? Olha, você pega e marca o simétrico da imagem para cima. Por que isso?
Porque um raio de luz que saiu do vértice, que eu ainda não sei onde é o vértice, passará por a linha, mas ele é traçado simetricamente em relação à linha B'. Ou seja, essa distância aqui deve ser marcada para cima, e aí você pode ter o raio de luz que passa por A, duas linhas, que é o simétrico de A', passa por A, e quando esse raio de luz corta o eixo principal, ele determina o vértice do espelho. E a partir desse vértice, sai um simétrico a ele, passando por A'. Ou seja, se eu pensar em termos de simetria, marcar a linha B' para cima, achando A duas linhas e B', apoiar uma reta em A' e A, essa reta vai interceptar o eixo principal no vértice do espelho e só após ela sofrerá uma reflexão passando pela imagem. Bom, então já definimos o centro e definimos o vértice. Falta definir o foco. O foco ele está na metade da distância entre o centro e o vértice. Então olha só, defini o centro, defini o vértice. Pego essa distância aqui, divido por 2, ou usando uma régua, ou usando aquele velho processo do desenho, né? Usando o compasso, marcando para cima e para baixo aqui, e marcando esse ponto que é a metade da distância entre C e V. Então F está na metade da distância focal. Resposta do exercício. Pessoal, por hoje é só. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima aula.